स्थिरगम्भीरा धीवरा प्रसर शौर्यवारा उत्सरा स्थिरगम्भीरा Bom, bem e bela noite a todos os amigos e amigas do canal Rumo à Nova Humanidade, Sr. Black, Hangouts e Lives. Estou aqui de volta para fazer mais uma live para vocês. Fiquei alguns dias, sem estar aí fazendo lives, por conta de alguns compromissos, Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, Então vivemos em um mundo material, e para vivermos neste mundo material, dependemos de muitas coisas. Então o Sr. Black teve que correr atrás, se dedicar um pouquinho aí no trabalho, alguns afazeres aí da minha profissão, algumas coisas que me ocuparam muito nos últimos dias. Ao contrário de alguns, que ficam o dia inteiro gravando vídeos aí para o YouTube, agendando lives aí para a semana inteira e etc. O Sr. Black, ele tem trabalho, e trabalho real, E nunca fiz do YouTube a minha muleta, a minha ferramenta de ganha-pão ou de tentar, através do YouTube, ludibriar as pessoas para me sustentar, Ao contrário de alguns canais charlatões aí, que constantemente insistem nesse tipo de postura, nesse tipo de atividade. Passei por dias aí de grandes ponderamentos, analisei diversas circunstâncias aí que estão ocorrendo no agora, tanto na minha jornada, no meu caminho como indivíduo, no meu caminho como ser único, neste planeta, nesse tempo, nível e dimensão, como também ao meu redor, observando o que está acontecendo com as pessoas, com a natureza, com tudo ao meu redor, e também com as pessoas aí que estão formando opiniões aí no YouTube, criando realidades, criando egrégoras. Cheguei a alguns, depois de alguns ponderamentos, de algumas meditações, cheguei a algumas conclusões das quais eu vou dar início, nesse novo trabalho aí, neste novo caminho que eu escolhi para dar aí aos meus canais. Como todos sabem, depois esta live ela será editada, será adicionada novas informações, será adicionada uma trilha sonora e será postada no meu novo canal, Sr. Black Hangouts e Lives. Caso você não seja inscrito no canal, verifique a sua inscrição, ative o seu sininho. Os links para se inscrever nesse novo canal estão aí na descrição do vídeo. Temos também o nosso grupo no WhatsApp, o nosso grupo no Telegram e também agora com o canal Biblioteca do Sr. Black no Telegram, com centenas de livros em PDF nos temas aí do nosso canal, ufologia, espiritualidade, despertar da consciência, ocultismo e etc. Então aproveite, os links também estarão aí na descrição desse vídeo, mas se você entrar lá no grupo do Telegram ou no grupo do WhatsApp e solicitar lá o link para a Biblioteca do Sr. Black, ele também já é prontamente disponibilizado para vocês, ok? Para quem está chegando agora, quem não conhece o trabalho do Sr. Black, eu tenho um canal, um canal que trata de espiritualidade, despertar da consciência, ufologia, ocultismo e vários assuntos diversos aí, e inerentes a esses que eu acabei de dizer. E tem um site, um site oficial, para estar um pouquinho fora aí do Facebook, devido a algumas restrições de conteúdo que a plataforma lá impõe. Então eu tenho o site oficial, que é o Rumo à Nova Humanidade, tudo junto.com.br.
Vamos iniciar aqui o assunto de hoje aqui na nossa live, que é um assunto bem bacana, né? Um assunto sobre luz e trevas, a eterna guerra da dualidade. A dualidade que ocorre sempre, tanto externamente quanto internamente a todos nós. É algo, né, inerente ao ser humano, inerente a tudo que está ocorrendo aí ao nosso redor. E o resultado disso são tantos conflitos, né? Tantas guerras, tantas discordâncias, tantas discussões, né? Tantas desavenças, tantas amizades destruídas, terminadas por conta da dualidade do ser humano, que é confundida em vários níveis. Infelizmente, o ser humano ele é motivado unicamente por duas situações o tempo todo. Essas situações são dualidade e conveniência. Eu pretendo abrir uma live para a gente estar debatendo, né? Nós estarmos debatendo aí unicamente sobre dualidade, né? E também sobre conveniência. Vamos abordar muitos assuntos aí referentes a isso, né? Que vai trazer um outro ponto de vista para muitas pessoas sobre o que está ocorrendo hoje em suas vidas e sobre a criação de realidade que você está fazendo. Tudo que você está vivendo hoje é resultado das suas escolhas, que são baseadas em dualidade e conveniência. Então não tem nenhum Deus exterior, não tem nenhum culpado exterior a você sobre isso. Tudo isso é única e exclusivamente resultado das suas escolhas. Você é o responsável, você é o criador de tudo que está acontecendo ao teu redor. Vou fazer para vocês a leitura de uma destas matérias hoje, que inclusive está no site, que é Luz e Trevas, a Eterna Batalha. E dependendo do horário, dependendo do tamanho que já ficar este vídeo, eu posso estar abordando um outro assunto relacionado também que está lá no site e tá batendo um papo aí com os inscritos no chat, né? Então, se você tiver alguma pergunta sobre o texto que vai ser abordado, por favor, coloque lá o @Rumo à Nova Humanidade na frente para poder destacar a sua pergunta e depois, né, a palavra pergunta, escrita em maiúscula de preferência, e a sua pergunta, já que o Sr. Black já não é tão novinho, minha visão já não me ajuda muito, e está um horário um pouquinho avançado, eu durmo meio com as galinhas, né? Então, um pouquinho de sono, devido ao trabalho, aí acordar bastante cedo, trabalhar o dia todo. E aí, como eu estava há muitos dias sem fazer uma live, decidi abrir essa live meio que surpresa, meio que de repente, para todos vocês, e avisei aí através das minhas redes aí, para quem quiser estar acompanhando. Então vamos lá, o nosso assunto principal de hoje é luz e trevas, a eterna batalha. A tradição oculta fala sobre a existência de uma fraternidade negra, pessoas que trabalham unicamente para o eu, que residem ao processo de evolução e também tentam distorcê-lo. Estes inimigos do processo e da felicidade, chamados de senhores da face escura, são considerados a antítese da grande fraternidade branca. Quem se aprofunda no estudo da história, especialmente da evolução cultural e espiritual da humanidade, reconhece a existência de duas forças antagônicas, as forças do progresso e da expansão, de um lado, e as da decadência e a da contenção, de outro lado. Estas forças opostas são, às vezes, chamadas de forças da luz e forças das trevas. Vamos parafrasear, né? Vamos fazer uma paródia aí também. Quem gosta de filmes e assiste aí a série de filmes Star Wars, né? Tem lá o lado oculto, o lado negro da força, né? E o lado da luz, né? Da força. São os Jedi versus os Sith. A força em si é a mesma para ambos. O que determina
a forma que ela é usada é simplesmente a conduta daquele que a manipula. Então, a integridade ou a corrupção. São duas coisas hoje aí que o ser humano conhece muito bem, principalmente a corrupção. Né? Já a integridade é um assunto muito misterioso e também muito difícil de se praticar pela grande maioria das pessoas hoje no nosso mundo moderno. Eu acredito que se as pessoas estudassem um pouquinho mais sobre os caminhos da integridade, sobre os pilares que formam esta integridade, eu acredito que nós teríamos uma sociedade, uma humanidade, um planeta muito melhor. Né? Aquele velho ditado de cada 1000 que me procuram, apenas um é meu. E isso se refere aos caminhos também da integridade, pois a integridade revela o que realmente existe de divino, de criador dentro de cada um. A corrupção já é o fator que destrói, né, tudo isso. É tão poderosa quanto, mas unicamente para o serviço ao eu, a favor do ego, da ambição, da vaidade, infelizmente. Já a integridade é algo mais amplo, algo maior, algo que raramente traz um benefício ao eu, ao self, mas sim ao redor, através de diversas formas aí de estar atuando, né, na nossa vida, na nossa realidade, na nossa sociedade. Né? Então, continuando com o assunto, né, estas forças opostas são às vezes chamadas de forças da luz e forças das trevas, expressões bastante utilizadas por oradores e escritores durante as duas grandes guerras do século XX. A Bíblia cristã também contém referências, embora notadamente obscuras, a uma guerra nos céus, sugerindo a existência de dois seres poderosos, uma deidade e um demônio, que desde a aurora da criação estão constantemente em guerra. Uma definição geral para estas duas forças opostas deve levar em conta que todos os seres humanos altruístas, qualquer que seja seu nível de evolução, são expressões das forças da luz. Já todos os seres humanos egoístas, do selvagem sensual até os cruéis e altamente intelectualizados inimigos da felicidade humana, são representantes das forças das trevas. Entre estas duas forças e seus representantes humanos é travada uma guerra perpétua, da qual as duas guerras mundiais foram uma expressão temporária no plano físico. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, ver se tem alguma pergunta, né? Por enquanto. Né? Deixa eu dar o boa noite aí para algumas pessoas que estão no chat. Ao Denis Albert de Oliveira, a Paola Monteiro, ao Alfredo Henrique Alves, Lilo Joamo e o Dai Hard. Boa noite aí a vocês que estão acompanhando. Tá ok? Vocês que pegaram meio bonde andando aí, saibam que depois terá a versão editada lá no canal Sr. Black Hangouts e Lives, com trilha sonora, com algumas informações, algumas imagens a mais aí para todos vocês. Tá ok? Então, continuando aqui, a sombra do homem. O mal não tem existência per si. Ele não é mais que a ausência do bem, e existe somente para os que se tornam suas vítimas, afirma A.P. Sinet em Carta dos Mahatmas. Quem tem acesso a esse livro, As Cartas dos Mahatmas, é muito interessante. Eu vou tentar disponibilizar lá na biblioteca do Sr. Black para vocês. O demônio não é mais que a sombra que o homem projeta quando vira as costas à luz. Olha que interessante essa frase. O demônio não é mais que a sombra que o homem projeta quando vira as costas à luz. É totalmente ligada à nossa dualidade, né? Aquilo que nós vemos como bem ou mal, a nossa necessidade de julgamentos o tempo todo, né? Aquela escolha de lados o tempo todo, aquilo que nos divide, que nos separa e que nos classifica de todo o resto. Né? Isso que é essa guerra interior que todo mundo não reconhece, prefere dar as costas, prefere viver como a banda, né? Dançar como a música toca, é o que causa aí a maior parte dos problemas aí da nossa sociedade. A natureza não é nem boa nem má, apenas segue uma lei imutável e impessoal.
Olha só, essa também é muito interessante. A natureza não é nem boa nem má, apenas segue uma lei imutável e impessoal. Realmente, se nós pararmos para constatar, né, a nossa realidade, ela não é boa nem ruim. O que faz ela boa, o que faz ela ruim, são os nossos julgamentos. E através dos nossos julgamentos, as atitudes que nós tomamos referentes a eles, baseados unicamente no quê? Na nossa conveniência, o famoso serviço ao eu, o lado negro da força, aquilo que nos torna separados do todo, aquilo que nos torna apenas peões, apenas mais uma engrenagem nesse sistema que é a Matrix. A experiência da dualidade entre espírito e matéria, luz e trevas, movimento e inércia, expansão e contração, faz com que o homem associe esses conceitos ao bem e ao mal. Olha aí, o que eu acabei de falar sobre a dualidade. O ser humano julga os opostos conforme seu efeito, ou seja, a sua conveniência. Se a resistência representa um apoio, é boa. Se traz prejuízos ou frustrações, é má. O que é a escuridão que o homem classifica como má? É apenas matéria que não está exposta à luz? Escuridão é simplesmente matéria não iluminada? O homem apelidou-a de má. Para ele, o demônio personifica este estado. Espírito e matéria não são morais nem imorais, bons nem maus. Existem como opostos aparentes. Só isso. Para o homem, parece estar em oposição à matéria resistente ao espírito. Da mesma forma, o ponto de apoio resiste à alavanca. Sem ele, a força mecânica seria impossível. Portanto, se for separado dos valores e da experiência humana, o mal, de fato, não existe. Está apenas na mente do homem. Por isso que os caminhos da integridade nos revelam tantos véus, retiram tantos véus, fazem com que nós ultrapassemos portas, as quais insistentemente mantemos fechadas no nosso dia a dia. Tem muitas pessoas que se consideram despertas, se consideram espiritualizadas, se consideram, pessoas com um grau de visão superior às demais, mas tudo isso não passa de balela, não passa de ilusão, não passa de ruído nas suas próprias mentes, né? Pois muitas delas se deixam levar unicamente pelos seus egos em se acharem especiais, por suas vaidades em busca de admirações, aplausos, likes, views, ostentações, né? Estarem no topo, estarem a caminho, né, de uma ascensão de fama perante as outras pessoas. E tudo isso mostra unicamente que são pessoas rasas, pessoas com mentalidade pequena, pessoas com espiritualidade realmente inexistentes, mas que usam as máscaras do trivial, da espiritualidade, dos modismos, para se colocarem num patamar, num pedestal, de alguma forma, especiais. Então, tudo isso é o quê? É puramente corrupção. A corrupção, ela não é um termo político, tá? Porque quando nós falamos em corrupção em si, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é política. São os políticos. É quando você fala panela de pressão, vem clock, né? Yakult, é o Yakult, é o leite fermentado, é o Yakult, é a marca, né? Barbeador é Gillette. Então são coisas que as pessoas automaticamente ligam, né? Porque foi tão falado, bateu, as pessoas nasceram ouvindo esse termo correlacionado àquele produto, aquela ação, aquela atitude, que para elas isso só tem esse significado. Então a corrupção se passou por político, né? É um sinônimo de politicagem, mas não é. A corrupção, ela é inerente a todo ser humano. Quando você tira vantagem do outro, mesmo que essa vantagem seja mínima, você está sendo corrupta. Infelizmente, quando você pega algo que não te pertence, quando você toma o lugar na fila, quando você faz fila dupla no trânsito, quando você quebra algumas das regras, algumas das ações que são consideradas aí
dentro das leis da sociedade, dentro do que é correto, dentro de uma conveniência em sociedade, você está se tornando corrupto, ok? Então pense muito bem nisso. Pense amanhã, quando você despertar para o seu novo dia de trabalho, para a sua rotina, né, para o seu recomeço, porque cada despertar é um recomeço. Então olhe para dentro de você com toda a honestidade e comece a traçar os caminhos opostos à corrupção. Diga, só por hoje eu não serei corrupto, só por hoje eu serei íntegro. Todos os dias faça isso. E vá se policiando nas suas ações durante o dia. Você vai ver que o caminho da integridade, ele começa a despertar coisas interessantes. Faz você ter visões diferenciadas sobre assuntos corriqueiros do dia a dia, que antes pareciam tão normais, tão banais, e isso se torna completamente diferente. Os caminhos da integridade começam a despertar dentro de você outros pilares importantíssimos a ele. Porque para você ter integridade, para você ser íntegro, você começa a despertar os outros 4 pilares, que são a honestidade, a humildade, a transparência e a inocência. São os 4 pilares da integridade. Então você começa a observar que se você juntar tudo isso, é impossível você cometer más ações, é impossível você se tornar escravo da sua dualidade, porque toda vez que você for cometer algo, né, sair, pisar fora da faixa, fazer um drift, né, alguma coisa meio estranha, você vai se autopoliciar. Você vai ter um gatilho mental dentro de você. Você vai fazer a seguinte pergunta a si mesmo: isto não é íntegro, eu não preciso disso. Então automaticamente você vai deixar isso para lá, você vai deixar isso de lado, você vai tirar determinados comportamentos da sua vida. E automaticamente você vai observar uma série de modificações. E é muito interessante. Inclusive depois, quem estiver assistindo esse vídeo e começar a ter esta prática e começar a notar algumas dessas modificações, por favor, venha aí nos comentários, compartilhe com a gente as suas experiências. Né? Quem sabe nós fazemos uma live justamente para estar debatendo aí sobre as surpresas do caminho da integridade. Eu, quando tive acesso a esse caminho, através dos ensinamentos aí de pessoas bem espiritualizadas que eu conheci na minha vida, e todas as vezes que eu conheci essas pessoas muito espiritualizadas, essas pessoas realmente que não querem tirar benefício de ninguém, foram em situações muito ruins da minha realidade naquele agora. Foram situações de realmente, sabe, a coisa tá feia mesmo, de você olhar para um lado, olhar para o outro e simplesmente, né, dizer, e agora? Agora, né, ferrou, agora lascou-se, né? E aí de repente aparecia estas pessoas, né? Essas pessoas, esses seres de luz, que através do seu conhecimento, elas não precisaram fazer mais nada, elas não precisaram, né, mover nada, elas não precisaram me dar nada, elas simplesmente através do conhecimento me deram a varinha, e vamos dizer assim, né? E agora você vai pescar. Na verdade, nem me deram a varinha, me ensinaram como construir a minha própria vara. E aí eu, através do meu trabalho interior, da minha auto-observação, do reconhecimento daquela situação, sem culpar mais ninguém, somente ver que eu estava naquela situação por mim mesmo, eu me coloquei naquela situação. Então, se eu criei, se eu construí aquela realidade que até então, dentro do meu julgamento, era ruim, eu tinha todo o poder de construção de uma realidade oposta. Olha só como quando você começa a entender como funcionam esses mecanismos da dualidade, você utiliza isso que normalmente é contra a seu favor, e você observa que nada está errado, nada está fora do lugar. A situação que você considerava ruim, ela não era ruim, ela era uma situação de construção, era uma situação que te tirava da minha zona de conforto, que tira você da sua zona de conforto, e faz com que você veja o que você precisa evoluir, o que você precisa reconhecer dentro de você mesmo, o que você precisa observar ao seu redor e que tipo de postura, que tipo de atitude você tem que tomar para construir uma realidade diferente no seu agora. Tem pessoas que vivem presas no passado, dizendo, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse dito isso, se eu tivesse, sabe, comprado aquilo, se eu tivesse vendido aquilo. Você vê como as pessoas se prendem no passado para justificar
né, as suas más escolhas, né, ou culpar, né, alguma pessoa que às vezes passou no passado. Mas eu estou nessa situação por culpa de tal pessoa. Não. Você é o único responsável pela sua realidade, seja ela boa dentro do seu julgamento, ou seja ela ruim dentro do seu julgamento também. Então, quando você observa que não existe o passado, por mais que você discuta, ele não vai mudar, ele vai continuar o que ele foi. Por isso que ele se chama passado, ele está lá atrás, ele passou. Agora, a sabedoria é você aprender com isso, você reconhecer com isso, você retirar a sua necessidade de julgar, você retirar a sua necessidade de dualidade, de classificar aquilo de alguma forma e transformar isso na unicidade, naquilo que realmente serviu para a sua ascensão e evolução dentro da sua jornada, dentro do seu próximo passo, dentro da sua jornada no agora. Muitas vezes cabe mais a nós ficarmos em silêncio, ouvir mais do que falar, porque quando estamos falando, nós estamos, né, criando energia através das nossas palavras. Eu costumo dizer para algumas pessoas que conversam comigo a respeito de criação da realidade, mas, Sr. Black, como que isso funciona? Como que eu posso criar a minha realidade? Tudo começa primeiramente no seu pensamento, começa dentro de você. Então, se você quer mudar a sua realidade, você tem que criar primeiramente isso dentro de você, nos planos superiores, então, nos planos astrais, nos planos mentais. Então, primeiro você mentaliza isso e mentaliza muito, pondera muito, medita muito sobre isso, sobre qualquer situação. Você pondera. Depois você verbaliza, ou seja, você está afirmando na matéria que você tem uma construção no seu plano astral. Então você mentaliza, verbaliza e depois é o terceiro e último passo, você realiza. É assim que funciona. Então mentalize, verbalize, realize. É assim que funciona para tudo. Então o que você mentaliza, o que você cria nos seus corpos mentais, no seu plano astral, a realidade que você cria ali, então por isso que a dualidade é perigosa. Se você é uma pessoa presa no passado, presa no negativo, presa no julgamento, presa no serviço a si, né, no eu, presa na corrupção, na inveja, no egoísmo, na ambição, né, na falta de compaixão com tudo que está ao seu redor, né? Muitas pessoas falam, Sr. Black, mas do tal do amor condicional. Primeiramente, antes de você pensar e falar em amor condicional, explique para você mesmo o que significa amor. Primeiramente, e pode ter certeza que as suas primeiras respostas sobre o que é o amor estão completamente erradas. Tá ok? É muito mais profundo, é muito maior do que vocês possam estar se limitando no conceito humano do que é o amor, né? Porque quando existe posse, existe dominação, existe predação, existe manipulação, existe ciúme, existe tantas outras coisas que cercam aí aos tais relacionamentos baseados no tal amor humano, vocês vão perceber que existe tudo, menos o amor. E as pessoas confundem isso. E por confundirem isso, também confundem o que é o amor incondicional. No meu canal, o Arauto dos Intervenientes, né, no YouTube, o link está na descrição, tem um vídeo que fala exatamente sobre isso, a diferença entre o amor humano e o amor crístico. Eu recomendo a vocês que dêem um pulinho lá no canal do Arauto dos Intervenientes e assistam esse vídeo, que é do irmão K, o interveniente irmão K, e teve a sua última encarnação como Krishnamurti. É bem interessante. Então vamos continuar aqui, depois nós batemos mais um papinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Boa noite aí, Valdeir dos Santos Andrade, né? Tem bastante pessoas chegando aí, assistindo. Quem tá pegando o bonde andando, depois assiste a live na íntegra lá no canal Sr. Black Hangouts e Lives, a versão editada, com trilha sonora, né? Uma versão com mais imagens, com algumas coisas complementares que eu gosto de colocar, e às vezes eu corto alguma coisa que é desnecessário, que ficou só enchendo linguiça na live, e aí a gente coloca aí só o objetivo, só o que realmente é interessante, tá? Deixa eu dar uma lidinha no chat aqui. O Valdeir, né, disse: Sr. Black, boa noite. É questão de caráter, concordo plenamente. O problema não são os maus, e sim os bons que se negam na sua bondade e integridade. Eu mesmo trabalho com o público e estou em uma situação de tirar vantagens deles, mas não faço isso. Olha as coisas como flui, pois eu já estive do lado dos que tiram.
Valdeir, você está no caminho certinho, cara. Por mais que você não tenha os ditos benefícios materiais aí, né? Da dualidade negativa, do serviço do lado negro da força, né? Que tem gente aí que tá andando de carrão, tá vivendo em condomínio, tá com conta no banco gorda, e tá vivendo só os benefícios aí da matéria, porém são pessoas rasas, pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. E nós sabemos que o dinheiro é só uma ferramenta aqui do mundo material. Ele traz facilidades, ele mantém as pessoas, sim, traz facilidades, ele mantém as pessoas, mas é tudo raso, é tudo ilusão, faz tudo parte da Matrix aí, né, dos véus de Maia. Boa noite, Suzy Faria, seja bem-vinda. Deixa eu dar continuidade aqui, né, quero ver se eu deixo essa live o mais enxuta possível, né. Então vamos lá, quem são os verdadeiros inimigos? Investigar o significado do mal levanta algumas questões. O Criador do universo também criou o mal? A natureza é potencialmente boa e potencialmente má? Existe uma segunda deidade ou um segundo poder por trás de toda a criação? Um deus do mal, um Satã, um Belzebu cósmico? Houve ou há dúvidas sobre o triunfo final do espírito, da verdade, da beleza e da ordem? Houve ou há o risco da vitória do caos? O que quer dizer poderes das trevas e poderes da luz? A teosofia oferece uma resposta clara e concisa para as primeiras 5 perguntas. E ela é muito simples, tá? É não. Só isso. Não. As primeiras 5 perguntas. Não. O mal não existe por si só. Está apenas na percepção humana. O lance da dualidade. Às vezes o que é mal para um é bem para o outro, e vice-versa, porque é baseado em julgamento e conveniência. Gente, se vocês pararem profundamente, começarem a analisar e meditar e ponderar justamente sobre isso, né? Conveniência. O ser humano é baseado em conveniência. Portanto, o seu julgamento, a sua dualidade, primeiramente, vem através da conveniência. Quando vocês entendem a conveniência humana, vocês entendem a maioria dos conflitos. Então, se você está em algum tipo de conflito, seja na sua casa, seja na sua roda de amigos, de conhecidos, seja no seu trabalho, se você tem dificuldade com alguma pessoa que está ao teu redor, primeiramente, entenda qual é a conveniência dela. Quando você entender sobre essa conveniência, automaticamente você tem a chave para abrir a fechadura dessa porta e resolver essa situação de uma vez por todas. De uma vez por todas. Se é inevitável que você conviva com essa pessoa, que você esteja presente, que ela esteja no seu círculo, então você tem que resolver essa situação. Então entender a conveniência dela é o caminho para isso. Agora, se você não tem obrigação nenhuma de conviver com essa pessoa, se essa pessoa você vê ela raramente, se nessas raramente você ainda pode evitar de vê-la, etc., simplesmente, sabe, não fica queimando energia com quem não vale a pena. Não fica chutando o cachorro morto porque ele não vai latir. Então, simplesmente ignora. Vá, se o cara tá vindo da direita, vai para a esquerda, e assim vocês não têm conflito. Agora, se é inevitável, entenda a conveniência dele e vocês vão resolver essa situação. Seja de um jeito ou seja de outro, mas vai resolver essa situação. Tá ok? A resposta para a 6ª pergunta, e qual era a 6ª pergunta? O que quer dizer os poderes das trevas e os poderes da luz? Portanto, seria uma definição de força das trevas como forças da natureza, voltadas para os propósitos destrutivos. São seres humanos que resistem ao progresso e à evolução, que contrapõem a vontade do eu individual à vontade do universo. Estes são os verdadeiros inimigos. Então, o que ele disse aqui?
Ele disse que aquelas pessoas que realmente são as pessoas que estão no caminho da corrupção, que são as pessoas extremamente vaidosas, extremamente egocêntricas, extremamente gananciosas, extremamente individualistas, aquelas pessoas que só conseguem ver a si próprias, que se colocam nesses pedestais de superação, né, de se julgam e se colocam como superiores, mesmo soltando os seus sorrisos amarelos, as suas falsidades de humildade, aqueles abraços de urso, né? Eu sou cheio de amigos, né? Eu sou amigo de todo mundo, mas na verdade o interesse deles é muito diferente. O interesse deles é apenas obter o quê? Fama, dominação, predação, posse, né? Tirar vantagem, conquistar algum benefício que ele só vai conseguir através do quê? Da reunião de várias pessoas ao seu redor. E isso está lotado. Hoje, infelizmente, na nossa sociedade, que é baseada em tantos valores rasos e fúteis, né? Baseado unicamente, né, em o sucesso é medido pela quantidade de coisas, de bens que você acumula, ou seja, se você tem o celular do ano, se você tem o carro do ano, se você tem o emprego da moda, se você se veste conforme os padrões, né, da moda atual, se o seu corpo está dentro dos padrões de beleza exigidos no agora, dentro dessa sociedade rasa, então você tem o seu destaque. Caso contrário, se você segue um caminho totalmente diferente, o caminho da ovelha negra, você é o louco, você é o doido, você é o abduzido, você é o fora da realidade, você é o ateu, você é o que não acredita em nada, você é o chato, e tantos outros, né, adjetivos que as pessoas colocam, né, em nós, que seguimos aí o caminho da integridade, né? Um caminho da autorrealização, da autodescoberta, né? Perdão, pessoal. Então vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, rapidinho. Eu gosto de interagir com vocês no chat, ao contrário de alguns aí de canais aí que ignoram o chat, deixam as pessoas largadas lá, né? Eu gosto de falar um pouquinho, dar uma olhadinha no chat, conversar, bater um papo. Eu acho que nós estamos, né? Eu acho que se todo o youtuber, se todo dono de canal, toda pessoa que faz lives, colocasse como foco principal, não o ele, né? O ele, eu tenho que aparecer, eu tenho que falar, mas compartilhasse isso com todas as pessoas que seguem o seu trabalho, que participam, que estão aí, ó. Agora são 11h16 da noite, e eu tenho algumas pessoas aí que estão me assistindo, que estão participando no chat, então o motivo de eu estar aqui são vocês, então eu tenho que estar participando com vocês. Eu estou dividindo com vocês algumas das minhas descobertas, das minhas pesquisas, das minhas evoluções, daquilo que no meu caminho, dentro da minha jornada evolutiva, eu vou descobrindo, eu vou aprendendo, eu vou apreendendo, porque aprender é diferente de aprender, né? Procurem aí o significado da palavra apreender, e vocês vão saber que é bem diferente de aprender, né? Então eu gosto de compartilhar isso com vocês e ter essa troca aí, né? Só de ter conversado aí com o Valdeir e ele compartilhar comigo que ele está aí numa posição que ele poderia estar fazendo tudo errado, mas escolheu fazer o certo, então para mim já valeu a pena ter aberto essa live hoje e estar falando justamente sobre isso, luz e trevas, a eterna batalha, né, dualidade, julgamento, né, o lado negro aí das dominações, as ambições, as vaidades, os egos. Então vamos dar continuidade aqui. Uma distorção do poder universal. Há certos sinais que distinguem de maneira praticamente infalível os movimentos e as organizações dos inimigos do homem. Egoísmo, orgulho, excesso de amor próprio, crueldade, intolerância e desumanidade. Por trás de tudo isso existe um desejo contínuo de dominar a vida e a mente dos outros, pois a marca destes inimigos da felicidade é o egoísmo e a negação de toda a essencial liberdade, tanto de pensamento quanto de vida. Os poderes das trevas têm agentes humanos em vários graus de evolução, desde o selvagem cruel, sensual e egoísta, seja civilizado ou não, até indivíduos altamente intelectualizados que trabalham apenas para o eu, de maneira aberta ou disfarçada. Tem muitos personagens, né?
As forças da luz são forças da natureza voltadas para os propósitos construtivos. Esses poderes são formados por todos os homens e mulheres, que trabalham pelo progresso evolutivo, que procuram cumprir a vontade una, que buscam a liberdade e o bem-estar de todos. É importante lembrar que a energia usada por estas duas forças opostas, o egoísmo e o altruísmo, é a mesma energia. Olha lá o que eu falei no começo, na paródia do Jedi e do Sith. Trata-se da energia una do universo, que é completamente impessoal. Ela não tem dualidade. Não tem dualidade. A energia é uma só para todos. Vamos fazer uma comparação esdrúxula. Se você vai ligar um aparelho na sua tomada, ele não quer saber se é um rádio, se é um micro-ondas, se é um computador. A energia vai alimentar do mesmo jeito. E aí, este aparelho que vai dar a função. Então, olha só, a energia do cosmos, a energia do universo, a energia da criação flui por todos nós. Todos nós somos aí, aparelhos recebendo esta energia da criação. E cada um usa essa energia conforme a sua conveniência. E se a sua conveniência é baseada em egoísmo, é baseada em vaidade, é baseada em tantas coisas de baixa frequência e rasas, que resultados você vai ter na sua vida? Resultados unicamente baseados em ilusões. Ilusões que são tão temporárias e tão frágeis como uma pluma ao vento. Mas muitos gostam, de viver na ilusão. Vamos bater palma para louco, vamos aí, apoiar tantas crenças, vamos apoiar os canais sensacionalistas, A gente sabe que está sendo enganado, mas a gente gosta de ser enganado. Vamos doar dinheiro para comprar telescópio, Vamos aí bater, o cara vai bater um pandeiro lá no Superchat, você vai dar dinheiro para ele, e assim vai. Tá vendo como quando a pessoa é rasa e usa de artifícios aí, fala, hipocrisia, eu sou desperto, porque eu falo de alienígenas, porque eu falo de espiritualidade, porque eu falo, tantas frases construídas, bonitinhas, que ele decora no Facebook, ele se acha acima dos outros, mas está tão abaixo, tão enganado, tão iludido, quanto qualquer escravo aí, fanático de tantas e tantas religiões que existem. São as pessoas que necessitam sempre de uma crença, precisam ter uma crença. Quando elas têm a sua crença destruída, automaticamente, em vez de elas aprenderem com isso, evoluírem e traçarem um caminho diferenciado, elas automaticamente buscam uma nova crença, porque são pessoas rasas, são pessoas vazias, e tem que ter alguém para o quê? Tanto para elas se justificarem nas suas vitórias ilusórias, quanto para culparem nas suas desgraças e nas suas depressões. Então esse texto é bem interessante, que nós estamos aqui, que está lá no site. Depois quem quiser acompanhar e ler o texto na íntegra, ele está lá no site, e eu vou procurar fazer isso com todos os outros que estão lá, e aos poucos aí nós termos um rico conteúdo em áudio, porque eu sei que o déficit de atenção hoje das pessoas é muito grande. A tecnologia, ela veio, infelizmente, para fazer isso, Então ela deixou as pessoas com déficit de atenção. As pessoas não conseguem fixar muito tempo a sua atenção numa única coisa. Então, quando é um texto, principalmente, as pessoas não gostam de ler. As pessoas, infelizmente, não gostam de ler. E aí vocês veem o resultado, da falta de leitura, da falta do exercício do cérebro, com a leitura. O que acontece, As pessoas são escravas aí e são marionetes de tantos poderes aí que nos dominam o tempo todo e ficam cegas às tantas realidades necessárias de atuação que elas precisavam ter. Olha o nosso cenário político, olha o nosso cenário social, e vemos aí os resultados da nossa própria incompetência em tomarmos as rédeas da construção da nossa realidade. Então vamos continuar aqui. O homem personaliza este poder ligando-o ao demônio ou a Deus, tornando-o para si e para os seus semelhantes satânico, mau, destrutivo e obscuro, ou divino, bom, construtivo e luminoso. De acordo com este ponto de vista, não é com o demônio externo que o homem está em guerra. Não existe um colosso do mal,
nenhuma deidade secundária no universo com o poder para o mal equivalente ao poder da deidade primária para o bem. Não há qualquer indivíduo maligno e tentador, sempre procurando seduzir o homem e desviá-lo da sua lealdade com Deus, com a bondade, a beleza e a verdade. O mal, ele vem do interior do homem, e é lá que deve ser reconhecido, combatido e vencido. O mal é uma distorção do poder universal, uma ofensa a esse poder, realizada pelo próprio homem. Não há ninguém mais a quem culpar pelo mal, atrás de quem se esconder, alguém para usar como desculpa. Uma vez que este fato seja firmemente encarado, acaba toda a tentativa de fuga. Quanto mais rápido o homem reconhecer que o mal existe apenas dentro de si, mais cedo o velho Armagedon será vencido e a saúde espiritual, moral e física será restaurada. No interior do ser humano estão o conceito e o potencial tanto do mal quanto do bem. Dentro dele estão a batalha e o campo de batalha. O Armagedon é travado no coração e na mente do homem. Dentro dele reside também o poder da vitória. Então vocês percebem aí, tem tanta gente que se diz espiritualizada, tanta gente que se diz, né? Eu sou um ser ascensionado. Eu tenho, né, o amor incondicional, eu pratico o amor incondicional. Aí você vai ver o conteúdo dessa pessoa, ela só tem desgraça no canal. Parece um Notícias Populares da era digital. Cada título de vídeo é um clickbait sensacionalista para chamar a atenção. E sempre vem com aquelas palavras fofas, aquelas frases decoradas da espiritualidade, para depois estar justificando as lambanças que fazem. E outras pessoas também, da vida, do cotidiano normal, que usam a própria hipocrisia para se esconder, né? Se colocam como seres despertos, mas na verdade não são, né? São outros manipulados, são loucos batendo palmas para loucos, cegos que seguem outros cegos. Por isso que dizem que o caminho da ascensão é um caminho solitário. Eu tenho também um vídeo no canal da Romum Podcast, que é sobre o caminho da ascensão, o caminho solitário da ascensão, né, rumo à espiritualidade. É um podcast interessante. Eu vou ver se depois eu coloco na versão editada aí o thumbnail do vídeo e o link na descrição para vocês. E também sobre reconhecer a sua sombra, é o primeiro caminho que você tem que fazer para reconhecer a sua luz. Como você vai saber o que é a luz se você renega a sua sombra, se você renega o seu lado obscuro? Todos nós temos o nosso lado obscuro, todos nós somos seres baseados em dualidade. Se nós não fôssemos seres baseados em dualidade, nós não estaríamos encarnados nesse agora, neste tempo, nível e dimensão. Nós estaríamos em outro lugar. Vocês podem ter toda certeza disso. Então, se nós estamos aqui é para reconhecermos isso, para trabalharmos isso, para vencermos isso e reconhecer a nossa sombra. É um dos primeiros caminhos, é ele que vai nos trazer a nossa liberdade, pois só através de reconhecermos a nossa sombra, nós vamos conseguir reconhecer com plenitude a nossa luz. O ponto de equilíbrio, eliminar a dualidade, eliminar essa necessidade de separação, nos tornarmos primeiramente uno com nós mesmos. Como que nós queremos nos tornar uno com o resto, né, com o resto do mundo, com o resto do cosmos, se primeiramente nós nos tornamos tão separados de nós mesmos? Então no canal do Arauto dos Intervenientes tem um vídeo sobre isso. Sendo humano, você tem uma sombra. Então você tem que reconhecer primeiramente esta sua sombra. Deixa eu ver alguma coisa aqui no chat. Olha lá. Sr. Black, aí tudo que você fala tem ressonância com o que eu penso. Queria mais Sr. Blacks por aí. Todos nós podemos, né? Eu falei isso numa live. Quando os heróis cansam, né? Quando os heróis não conseguem mais lutar, quem pode assumir o lugar deles? Vocês. Vocês podem se tornar heróis. Vocês podem mudar
as pessoas que estão ao seu redor. Vocês podem ser transmissores de sementes de conhecimento. Vocês podem ajudar a estar plantando as sementes de uma nova humanidade. Mas primeiramente, o que vocês devem fazer é o quê? É trabalhar o interior de vocês. Vocês não vão conseguir mudar o exterior se vocês não mudarem o interior. E não mudar o interior baseado na conveniência. Hoje é bonitinho eu fazer isso. Isso é legal. O caminho da integridade, gente, é um caminho que nos primeiros momentos ele parece ser uma coisa linda, uma coisa fácil, mas ele não é. Ele é muito difícil, pois nós vivemos numa sociedade que está acostumada ao errado, acostumada ao corrupto, acostumado a tudo que é fútil. E quando você decide ir na contramão disso, fazer o oposto disso, você sofre muito. É onde você tem que se colocar numa outra visão de si mesmo. Pois se você for uma pessoa fraca emocionalmente, se você for uma pessoa, sabe, com uma luz interior já meio fraca, nas primeiras pauladas que você vai levar das pessoas, você vai apagar, você vai se abandonar tudo isso, você vai entrar em depressão, você vai entrar em frustração, e o caminho da integridade vai se tornar uma coisa muito dolorida para você. Então, primeiramente, acenda a sua luz interior, acenda o seu sol interior, volte a brilhar, volte a emanar energia, trabalhe. Tem gente que fala, né, esses canais de coaching aí, de autoajuda, vai pra academia, vai treinar, vai ficar bonito, vai fazer isso. Isso é só exterior. O exterior não é nada. Quando você criar o seu mundo, quando você brilhar o seu sol interior novamente, o seu sol exterior, né, a sua luz exterior vai brilhar. Você não vai precisar ser o cara bombado, não vai precisar ser a mulher bombada, você não vai precisar ter os modismos do agora da sociedade. Muito pelo contrário, você vai se tornar um ponto de referência, você vai se tornar um porto seguro, você vai se tornar um ponto de luz, você vai se tornar uma referência para as pessoas. E quando as pessoas começarem a sentir o quanto é maravilhoso o caminho da integridade, elas vão querer ser como você, elas vão querer fazer as coisas como você. E automaticamente você vai estar mudando a sua realidade e vai estar mudando a realidade de todos que têm contato com você. Olha como que isso vai se propagando, essa onda vai se propagando, né? Então, pessoal, hoje a live é curtinha, tá? Adorei estar esses minutos aí com vocês. Eu acho que eu fiquei praticamente 1 hora, tá bom, né? As pessoas não gostam de vídeos muito longos, então 1 hora, 1h30 no máximo, eu acho que é um vídeo, né, interessante. Quero ver se amanhã eu faço de novo, falando sobre um outro assunto, um outro texto do site. Vocês que estão acompanhando, né, que estão lá no site da Rumo à Nova Humanidade, que acompanham as minhas postagens, e querem conversar sobre determinada matéria, querem que esta matéria vire uma live, mande a sua sugestão, né? Entra lá no meu Telegram, né? Ou nos meus grupos do WhatsApp, né? O Telegram é muito fácil, o Telegram é telegram.me/Rumo à Nova Humanidade. Pode até ser no seu computador aí, porque o Telegram ele é uma ferramenta que, ao contrário do WhatsApp, ele não depende do celular, você pode ter ele no seu computador. Então baixa o Telegram no seu computador, ele vai pedir um número, né, de telefone, é óbvio, ele precisa se cadastrar de alguma forma, aí você vai cadastrar ele lá, e lá você vai acessar o telegram.me, né, coloca aí www.https://, escreve aí na barra de endereço www.telegram.me/Rumo à Nova Humanidade, tudo junto, e aí vai aparecer uma telinha Join Us, né, ao chat, aí você vai entrar lá no meu Telegram, e ali você pode estar batendo papo com a gente, comigo, com os outros inscritos aí, outras pessoas que estão lá, pode ter acesso ao link da biblioteca do Sr. Black, com vários livros aí, sobre esses assuntos que nós estávamos conversando aqui agora. E aí vocês colocam lá, fala, Sr. Black, olha, eu vi no site a matéria tal, vamos conversar sobre isso numa live. Então aquelas matérias que tiverem mais assim, né, que as pessoas mais se interessarem, vão ser as que vão ter prioridade aí nos próximos vídeos, tá bom? Senão, eu vou fazendo aleatoriamente e vou transformando até que vai chegar uma hora que vai ter quase todas elas em vídeo, e aí basta você ver o assunto, clicar nela lá e tá ouvindo. Tá bom, pessoal? Então, quero agradecer a presença de todos, né, que acompanharam aí essa live. Quero dizer que todos vocês são muito importantes aí para o canal, são pessoas muito especiais aí para o meu trabalho, é por causa de vocês que eu estou aqui, né? Que ainda me mantém no YouTube, porque eu já pensei muitas vezes em parar,
muitas e muitas vezes de ver aí tanta gente que fala groselha, que fala galhofa, que tá pouco se lascando para as pessoas, só tá interessada em monetização, ganhar dinheiro, ganhar vantagem, e você vê os vídeos das pessoas lotadas aí com milhares e milhares de views aí, e você que vem com assuntos mais coerentes, mais sérios, mais ponderados, que realmente promovem uma construção interior do ser, você vê que esses conteúdos eles são desprezados. E eu não falo isso baseado no meu canal, porque tem tantos outros canais com conteúdos maravilhosos que vira e mexe eu tô falando para vocês aí. Se vocês pegarem os meus canais parceiros lá no YouTube, vocês vão ver que tem bastante conteúdo bacana e esses canais não são valorizados e alguns acabam até desistindo e saindo do YouTube. Mas como o Sr. Black nunca fez isso para ganhar dinheiro, muito menos para ficar famoso, muito menos para ser reconhecido na rua, muito menos para ficar recebendo aplausinho por aí, então eu vou espalhando as minhas sementes de conhecimento conforme eu for tendo meu tempo, né, eu for sentindo a vibração necessária, porque tudo que eu faço aqui no YouTube, eu faço quando eu sinto uma vibração, eu sinto uma necessidade maior de estar compartilhando. Nada é por acaso. Nada, nenhum vídeo meu é por acaso, principalmente os vídeos do canal do Arauto dos Intervenientes. Vocês veem que lá é um canal que eu posto vídeos assim muito esporádico, muito devagar, mas vocês veem que todos os vídeos eles são carregados com uma ressonância energética positiva muito grande e que ajuda muitas pessoas, ajuda muito, tá? Então toda vez que chegar um vídeo novo lá, vocês podem ter certeza que é uma mensagem, que é uma coisa altamente assim, sabe, que vem mesmo de dentro e vem para fazer a diferença. Então, eu, Sr. Black, sou grato por sua companhia até aqui. Acordar para quem você é requer o desapego de quem você imagina ser. Nós aqui juntamos, organizamos e distribuímos informações. Entender, acreditar e compartilhar ainda é uma tarefa individual de cada ser. Inscreva-se aqui em nosso canal e torne-se o nosso companheiro nesta exploração do universo infinito do conhecimento. Então, meu bom bem e bela noite a todos vocês. Deixo o meu namastê. Até o próximo vídeo e se ya!